Sejam todos bem-vindos a mais um AZCast Engenheiro Raiz. Eu sou Karina Lima. Eu sou o engenheiro Felipe Soares. E aqui nos nossos AZCast a gente sempre fala sobre como economizar na obra, tá? Mas hoje o assunto é um pouquinho diferente. E eu já começo fazendo minha primeira pergunta, Felipe. Onde eu não posso economizar na minha obra? Todo mundo acha que nosso papel na engenharia é só trazer economia, né? Só tentar diminuir e enxugar custo. Só que a gente não pode esquecer da qualidade, do produto final. E existem alguns setores da obra, digamos assim, algumas etapas onde eu não posso economizar. O principal, eu não devo. Desses setores, que eu vou dizer logo de cara, é o mais importante de tudo, porque é a base para qualquer obra, são os projetos. Cara, você não deve economizar nos projetos. Se você é cliente, você tem vontade de construir sua casa, se você é engenheiro e está vendo isso aqui, preste atenção, não barateie o seu preço de projeto. Cobre um valor justo a ponto de que você entregue um bom projeto, um projeto bem definido, bem detalhado, a ponto de facilitar a vida dos colaboradores, construtores e os envolvidos naquela obra. Então, Karina, o canto que o dono da obra, o construtor, o cliente não deve economizar seriam os projetos, porque a falta desses projetos podem causar diversos prejuízos para esse pessoal. E eu poderia citar 1 milhão de exemplos de falta de projeto, de erros relacionados a ou não fazer um projeto, o cara quer construir de cabeça, acha que vai mentalizar e a obra vai surgir, ou paga profissionais que não têm um bom projeto. O cara cobra uma mixaria pelo projeto, literalmente, aí ele vai e entrega qualquer coisa. E aí, como é que sai sua obra? De qualquer jeito. Como é que sai sua gestão? Como é que sai seu processo? De qualquer forma. Prejuízo garantido. E é isso mesmo que eu quero saber. Quais problemas eu posso ter na minha obra pela falta de projetos? Primeira coisa, eu já passei cada situação, já peguei projeto que eu olhava assim de meu Deus, isso aqui não dá, tá errado. Coisas assim, absurdas. Você via, por exemplo, eu vi um detalhe de um banheiro onde a gente sabe que o box geralmente tende a ser um pouco mais baixo, tá certo? E naquele detalhamento lá, mostrava que estava mais alto. O box estava mais alto do que o restante do banheiro. Ah, Felipe, mas existe, mas não naquela situação. Tá? Aquela situação era um box normal e o cara na hora de projetar simplesmente esqueceu, cara, de botar, era para botar lá -5, estava +5, ou seja, acima. Aí você vai dizer, Felipe, mas é um erro grotesco. Sim, mas é um erro. Então, você pode ter prejuízo por ter retrabalho, por você só perceber que tá a merda depois de executado. Você como engenheiro, você não tá onipresente na obra, você não está vendo tudo. E o cara lá, o mestre de obra, o pedreiro, o encanador, de repente ele pegou o projeto e vai dizer, vou seguir exatamente o projeto. E não identifica aquelas falhas, aqueles erros, e aí você tem o refazer, o retrabalho e o recomprar, porque você tem que comprar material novamente para executar o mesmo serviço, o que gera um grande prejuízo. Então, tem esse refazer. Você tem a situação da falta de clareza para você poder fazer um orçamento. Se está lá, é uma porta de 80 por 2,10, tá? Mas a porta é de madeira, essa porta é madeira pintada, essa porta é de alumínio. Qual tipo de esquadria? Vai ter algum janelão de vidro? Vai ser uma porta oca? Então, o máximo de detalhe me ajuda a ter um bom levantamento, a ter um bom orçamento e ter um bom planejamento. Então, se eu tenho projetos ruins, eu já começo na obra de forma errada, porque eu não quantifico corretamente, eu não planejo corretamente e ainda corro o risco de não executar de forma correta, levando assim prejuízos, atraso da minha obra. Outro detalhe, pessoal, importante, tá? Antes que eu esqueça. Você contrata o projeto e quando você tem que estar consultando o arquiteto o tempo inteiro, consultando o engenheiro o tempo inteiro, significa que aquele projeto não está tão claro assim. E cada vez que você está indo procurar a pessoa, ela está perdendo o dinheiro dela, tá? Porque, vamos lá, você está parando a obra. Então, a obra, de certa forma, está ociosa para saber determinado serviço. Então, cada vez que eu consulto a pessoa, significa que o projeto não está tão claro. Cada vez, preste atenção, cada vez que o profissional que cobrou barato para entregar aquele projeto, ele vai lá, cobrou baratinho e fez um meia-boca, um meia-sola, como a gente chama aqui no Nordeste. E aí o cliente me chama para ir na obra. Aí eu vou 1, eu vou 2, eu vou 3, eu vou 4, eu vou 5, eu vou 6 e aí vai embora o lucro da obra. Terminou que ele pagou para trabalhar e não valeu a pena. Por quê? Ele teve que ir lá o tempo inteiro. E Felipe, cara, mas é normal, o cara é recém-formado, o cara tá começando agora. Sim, realmente. No começo a gente não tem tanta experiência. O arquiteto, o engenheiro não tem tanta experiência prática. E o livro aceita tudo, o papel aceita tudo. Quando chega na hora ele percebe, poderia ter melhorado isso.
poderia ter melhorado aquilo. Por exemplo, aqui na AZ a gente tem o processo de melhoria contínua. Cada errinho, cada detalhe que a gente percebe que poderia ser melhorado, a gente tenta levantar para as próximas obras e ir melhorando, um processo contínuo. Então, a dica é, o projeto é a base, tá certo, para uma obra sem erros, tá? Ou com a menor quantidade de erros possíveis. Certo, Felipe, você já me falou aí sobre os problemas que podem acontecer na minha obra se eu não tiver bons projetos. Agora eu quero saber quais as vantagens que bons projetos vão trazer para a minha obra. Basicamente, tudo que eu falei que não ia dar certo sem bons projetos, quando a gente tem bons projetos, Karina, tudo facilita, cara. Facilita para todo mundo. Facilita para o mestre de obra, facilita para o encanador, facilita para o pedreiro, facilita para o eletricista, facilita para o engenheiro que vai orçar, facilita para o engenheiro que vai levantar, facilita para o cara que vai executar, cara, facilita até para fornecedor. Você pega aquele projeto que está bem detalhado, manda para o cara que vai fazer a marcenaria, manda para o cara que vai fazer as instalações elétricas, manda para outra empresa, você facilita os processos, entendeu? E cada um já sabe exatamente como executar aquilo, você vai ter muito mais velocidade, muito mais agilidade e o principal, muito mais gestão. Quando eu tenho um projeto claro, eu consigo cobrar dos profissionais melhor e consigo conferir se realmente aquele serviço está bem feito. A gente fez uma postagem recentemente, a Fernanda é arquiteta daqui, a gente fez uma postagem recentemente de um projeto de pintura e um projeto de rodapé. Eu fiquei abismado com os comentários que eu estava vendo lá. Não sei se vocês viram, pessoal. O pessoal dizendo, cara, nunca vi um projeto com esse nível de detalhamento. Eu nunca vi um projeto de rodapé. Eu nunca vi um projeto de pintura. E assim, aqui a gente, cada vez que a gente vê isso, a gente tenta melhorar mais ainda. Então, projeto de pintura, projeto de rodapé, projeto de detalhe de esquadrias, projeto de forro. O máximo de informação que eu puder colocar no projeto, que a Fernanda puder, que a gente da engenharia puder colocar no projeto, é o que a gente vai lançar. A gente não quer ter o trabalho de estar tendo que ir na obra tirar dúvida o tempo inteiro, porque isso perde tempo. E cada hora que eu passo na estrada, indo para a obra, cada hora que eu passo lá tirando dúvida daquele projeto, é a hora que eu poderia estar dedicando a um novo projeto e aumentando assim o meu lucro, o meu faturamento. Então, olha, pessoal, se você é cliente, tá? Você não é engenheiro, está vendo esse vídeo? Quando você for procurar um arquiteto, um engenheiro, não questione em relação a preço, não tente baratear, porque ele pode muito bem baixar o preço dele, mas será que ele vai botar o mesmo grau de intensidade e se dedicar nesse projeto? Será que ele vai imprimir a quantidade de pranchas que ele imprimiria, ele plotaria se fosse um projeto cobrado mais caro, digamos assim, um valor justo? Será que ele vai dar o mesmo vigor, a mesma atenção em relação à imagem, perspectiva, detalhe? Será que ele vai colocar tudo isso? Será que o seu projeto, que teria em torno de 30 pranchas, não vai ter agora 4, 5? Porque o arquiteto quer fazer mais rápido, porque ele cobrou barato? Então, se você é cliente e está vendo esse vídeo, cuidado, o barato pode sair muito mais caro durante a tua obra. O refazer é foda. E você, arquiteto, engenheiro, não queira cobrar barato. Queira mostrar para o seu cliente o quanto que esse projeto vai trazer economia para ele. O quanto que esse projeto, o quanto que esse serviço vai trazer agilidade, clareza, economia e evitar esses desperdícios e erros durante a obra, tá? Porque erro disso também ainda, além do dinheiro, ainda atrapalha no prazo, tá? Se eu estou refazendo, eu estou consumindo horas e dias de serviço. E aquela obra que ia durar 4 meses passa a durar 5. Então, fica aí essa dica. Felipe, me fala agora sobre a diferença de um projeto básico e um projeto executivo. Vamos lá. Projeto básico a gente chama que é a ideia. É colocar no papel o que a gente quer construir. Eu quero fazer uma casa, quero que tenha 3 quartos. E vai montando ali a necessidade daquele cliente, o que é que a gente quer. Só que esse projeto básico dá para você ter uma noção, dá para você ter uma estimativa de custo, mas nunca uma boa execução. Tá? Olha, bota na tua cabeça, nunca você vai ter uma excelente execução, uma excelente gestão com um projeto básico. Projeto de obra é projeto executivo, onde eu vou ter medidas, fachadas, onde eu vou ter detalhes, detalhe do detalhe do detalhe. Até a fechadura, se eu puder detalhar, se as pessoas puderem detalhar, vai estar lá detalhado. Até a forma que vai ser ripada a porta, até a altura do ponto de elétrica, tem que estar lá. Então, eu vou ter no projeto executivo todo o projeto arquitetônico, fachada, volumetria, eu vou ter toda a parte de piso, esquadrias, eu vou ter os revestimentos do banheiro, o forro, aí eu entro com a elétrica com fundação, vigas, pilares, ferragem, forma, e aí eu tenho um monte de projeto e ainda as especificações técnicas, ainda o memorial descritivo. Como assim, Felipe? Poxa,
tá lá no projeto, bonitinho a representação gráfica, mas eu vou olhar na minha descrição, na minha representação gráfica lá e depois vou conferir, lá no memorial descritivo, na especificação técnica, qual é o tipo do piso, realmente é um piso vinílico, é um porcelanato, qual o tipo, qual a marca, qual a espessura do rejunte que aquele porcelanato pede. Então você vai ter lá detalhadamente como executar aquilo. E se eu tenho esse conjunto de projetos, mais esse memorial de como vai ser executado e a especificação técnica, aí sim eu tenho um projeto executivo. Mas Felipe, o que é o projeto executivo? Nada mais do que todos os projetos que se fizerem necessários para concluir a obra, do início até o final. Tem que estar todas as informações, especialmente da obra e exclusivamente tudo, sem tirar, tá certo? Sem tirar nada. Sempre que puder, mais informação, acrescentar, mas sem tirar nada. Que com aquela informação ali, se o arquiteto morrer hoje, digamos assim, alguém consegue executar só com aquelas informações que tinha, salvo alterações que o cliente vem pedir durante a obra. Agora me dá uma dica, Felipe. Como convencer o cliente a pagar bem pelo projeto? É brincadeira, né? Ninguém gosta de pagar mais caro. Aí todo mundo, eu até tenho uma palestra, um bate-papo que eu falo sobre isso, quando eu digo que o seu cliente quer pagar mais caro pelo seu serviço. O seu cliente, olha, escuta o que eu estou falando agora. O seu cliente, ele quer pagar mais caro pelo seu projeto. Felipe, tá louco? Para de brincadeira. Quer um exemplo? Imagina só que tem um lançamento hoje da Motorola e um lançamento hoje da Apple. Quem é que vai estar fazendo fila? A Apple é bem mais cara, mas a fila vai estar lá na Apple. As pessoas tendem a comprar o que elas enxergam como valor. Então, elas veem um telefone, algo que está agregando para ela. E você tem que conseguir mostrar para esse seu cliente que o seu projeto não é só um custo, mas um investimento. E o melhor investimento que ele pode fazer naquele momento. Ele tem que enxergar para você que é mais barato pagar o projeto do que não pagar o projeto. E que esse valor ele é irrisório perto dos benefícios. Um exemplo, existem estudos que dizem que os projetos de uma obra eles giram em torno de 5 até 12%. Vamos lá, uma obra que custa aí 200 mil reais, Karina, uma obra de 200 mil reais. 5% vai me dar quanto? 10 mil reais, não é isso? 10 mil reais. Concorda, Henrique, que aqui na hora da gravação é foda. Vai dar em torno de 10 mil reais. Cara, 10 mil reais equivale, usando 5%, equivale aos projetos de uma obra de 200 mil reais. Você tem noção que ela pagou, vamos lá, 10 mil de projeto para ter um projeto executivo bonitinho que faz tudo. Só que ela pagou o mais barato, pagou 5 mil e teve um monte de problema na obra. Problema com atraso de material, com falta de material, com refazer, com retrabalho. E essa obra que custaria 200 mil foi para 240. Felipe, tá louco? Não vai? Conhece alguém que já estourou uma reforma? Conhece alguém que já estourou uma obra, o preço? Por que será? Será que não foi falta de projetos? Então imagina só, ela ia investir 10 para gastar 200 mil numa obra, terminou investindo 5, pagando o mais barato, esse mais barato entregou um projeto meia boca, começou a ter problema na obra e a obra saiu de 200 mil para 240 mil de custo. Poxa, será que valeu a pena? Ela economizou 5 mil reais e gastou mais quanto? 40 mil em cima. Então, na hora do projeto, não é hora de você barganhar preço, não. É hora de você começar com um profissional e dizer, olha, quanto é o projeto? O projeto é 7 mil. Não pede para baixar não, diz, tá bem. Dá para fechar nos 7, eu vou ter projeto de qualidade, eu só quero saber o seguinte, qual o prazo e o que é que você vai me entregar. E aí você fecha com o cara, porque se esse projeto estiver bem feito, as chances são que você não fure o orçamento, que você não fure na gestão, que você não fure no levantamento e que você não tenha retrabalho durante a obra. Então, é mostrar para ele, através de dados, números e valores, quanto que é mais barato ter um bom projeto e quanto que pode causar de problema ele não ter um projeto ou ter um projeto ruim, tá? Porque ele vai ter prejuízo. Não tem como, gente, não tem como. Seja prejuízo de tempo ou de dinheiro. Ele vai ter algum prejuízo por falta de projeto. Felipe, fala um pouquinho de como é feito aqui na AZ. Dá como exemplo como é que é feito aqui na AZ essa questão de projetos. Então, aqui a gente tem tanta parte de arquitetura, que é a Fernanda, inclusive parabéns para a Nanda, cara. Cada vez mais a gente está melhorando os processos, melhorando os projetos. Aí tem a Fernanda, que é a cabeça lá da arquitetura, aí tem a Thay e tem agora a Alice também. Então são duas estagiárias de arquitetura
que fazem também essa concepção, tá certo? O processo de criação com a Fernanda e a parte mais prática, operacional, de estar detalhando, criando, para que a gente possa ter o quê? Digamos assim, mais agilidade. Uma faz detalhamento de porta, a outra está fazendo detalhamento ou imagem, e a Fernanda, que é a arquiteta, está tendo o processo de criação. Felipe, e como é que funciona o processo de melhoria? A cada obra que a gente vai fazendo, a gente percebe, por exemplo, como sou eu que estou executando, se eu passei para um eletricista, o eletricista teve alguma dúvida, se ele me perguntou, significa que talvez essa informação deveria estar dentro do projeto. E a gente tem uma boa relação, uma boa interação de eu chegar para a Nanda e dizer, Nanda, olha, no próximo projeto vamos acrescentar isso, no próximo projeto vamos fazer aquilo, ela, mas não dá para colocar isso, porque senão vai ficar muito poluído, vamos colocar uma tabela, vamos criar tal coisa. A gente cria de uma forma, tá? Eu falo a empresa, mas é a Fernanda que fica à frente, tá certo? A Fernanda cria de um jeito que a cada projeto que a gente vai fazendo, a gente tem uma menor possibilidade de erros. E é assim que funciona. Parabéns à equipe de arquitetura Thay, Alice e Fernanda, beleza? Ela tá ali morrendo de rir, querendo rir na verdade. Mas é isso aí, gente. Essa é a dica. Você nunca vai sair com um projeto perfeito, a perfeição vem com o tempo, tá? Feito é melhor que perfeito e a cada processo, a cada projeto, a cada obra, principalmente obra, pessoal de arquitetura, vai para a obra, porque é na obra que você vai ver onde é que você poderia melhorar ou deixar de melhorar naquele processo, naquele projeto. E engenheiro, passa as suas dúvidas para o arquiteto, interage, vocês são a junção perfeita, tá certo? Enquanto a arquitetura está para agregar valor à obra, o engenheiro está para diminuir o custo. Então, se eu consigo ter uma obra com valor agregado alto e um custo baixo, a gente tem a junção perfeita, o casamento bonitinho de engenharia e arquitetura. É isso, é a dica que eu tenho para falar aqui agora. Se você gostou do nosso AZCast, deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante saber a opinião de vocês e deixe também sua dúvida. Se tem alguma pergunta sobre esse assunto que não foi falado aqui, coloca aqui embaixo que o Felipe vai fazer questão de responder. Segue a Fernanda, vou deixar aqui o Instagram dela aqui embaixo, vai lá, segue, pede dica, macete, pede orçamento também, pede serviço que a gente tá aqui para isso, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, pessoal. Não esqueça de deixar também a sua sugestão para os nossos próximos AZCasts. Comenta aqui, deixa aqui, compartilha para os seus amigos. De repente ele está precisando ouvir o que a gente passou aqui, tá? Às vezes um vídeo desse pode mudar aí a história do cara, porque ele está com dúvida, está com dificuldade, está pensando em desistir e essa sacada que a gente passou aqui pode mudar toda a trajetória profissional dele. Então compartilha e ajuda o coleguinha. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.